Zaqueu era fiscal da Receita Federal da época. Né? O Império Romano ele tinha a taxa de imposto. Corta, edita, isso aí. Então, entendeu? Zaqueu era rico. Aí ele recebe Jesus na casa dele. E aí ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isso estava na lei, né? Na lei, numa reforma, inclusive teve já na lei, lá em Deuteronômio, tem algumas, digamos, não é uma reforma, mas porém um aumento de responsabilidade lá em Deuteronômio, né? E aí está lá na lei. Tá na lei esse negócio aí. E aí eu restituo 4 vezes mais, ou seja, estou pronto para cumprir a lei. E tem mais, Senhor, eu ainda vou dar metade da minha fortuna, ou seja, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu roubei. E ele sabia que tinha roubado, porque tinha a taxa do império, porém os fiscais, eles cobravam normalmente alguma coisa a mais e tal, aquela coisa toda. Faltava com informação, conhecimento. Exatamente. Na época, né? Então... a gente teve muito isso no Brasil, antes de todo esse negócio eletrônico que tem hoje, né? Fiscais iam fiscalizar empresas, você pagava tanto, o resto... Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Você mesmo. Eu vi acontecer muito isso, tá? Então, veja bem, Zaqueu diz, não, eu distribuo a metade da minha fortuna para os pobres. Ou seja, ele tinha uma fortuna. Sim. Olha só, ele tinha uma fortuna. E aí Jesus, hoje veio salvação a essa casa, porque também esse é filho de Abraão. Então, a vida do empresário, do empreendedor, daquela pessoa que ela tem que continuar normal, os estudantes têm que continuar estudando, se preparando para a vida, para ter uma profissão melhor, para ter um ganho melhor, para dar um conforto melhor à sua família. Tudo isso a gente tem que continuar fazendo. Agora, tudo para a glória do nome do Senhor. Ou seja, a nossa riqueza, os nossos bens, não devem ser motivo para a gente se distanciar de Deus. Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, deve ser motivo para a gente cada vez mais adorar a Deus e reconhecer que tudo vem dele. Então você pode sim, aliás, por exemplo, um dos grandes problemas na área que eu vivo, que é a área de missões, é o quê? É o financiamento de missões. Dos 5 maiores problemas, que não vamos aqui citar dos 5, né, para a gente resumir, mas os 5 maiores problemas do campo missionário, o maior problema é o problema de financiamento. E hoje, quantos empresários Deus tem tocado, pessoas que têm condições financeiras e tal, eu estou com 2 aqui que, graças a Deus, ajudam a nossa missão lá no Nordeste, né? 2, o Leonardo ajuda, o Jonadab ajuda, tá? Então, e aí, as suas finanças, a sua riqueza deve ser para o seu conforto, para o conforto da sua família, para dar o melhor para a sua família, sim, tem que ser isso. Mas deve ser também, de algum motivo, para você glorificar o nome do Senhor através dos seus bens também, por exemplo, ajudando na divulgação do Evangelho na terra. Como é que você vai ajudar? Ajudando a sua igreja onde você está, entendeu? Ajudando projetos, então, que ajudam pessoas e tal. É dessa maneira que nós vamos ser. Então, os seus bens, você não pode, aí sim, você não pode estar preso aos seus bens. Só que, rapidinho, tinha um camarada aqui em Niterói, que eu vou falar aqui, boa parte de vocês vão saber quem é, que é um bom exemplo, que foi o pastor Custódio Rangel. Custódio Rangel, fundador do Centro Evangelístico Internacional de Careia. Eu conheci o pastor Custódio Rangel pessoalmente, mas assim, né, ele não sabia quem era eu. Tá? Mas eu conheci, eu servi muitos banquetes da Adonep como garçom ainda, e a Adonep fazia encontros lá no Castelo de Caraí, lá em Niterói, e o Custódio Rangel... grande parte dos bens do Custódio Rangel foram investidos no reino de Deus. Eu conheço a história dele e tal, entendeu? Então, os teus bens, você não pode estar preso a eles. O teu coração não pode estar nos teus bens, tem que estar em Deus. Mas os teus bens devem servir, se você tem, você pode fazer mais, construir mais, faça isso. Agora, você não pode colocar o teu coração nos teus bens. Agora, os teus bens têm que servir para você abençoar a sua família e também abençoar o reino de Deus de alguma forma, tá? E outra coisa importante, os teus bens
até nessa questão de não pode te separar de Deus. Os teus bens não pode também tomar o teu tempo. Você que é empreendedor, aqui nós temos um, aqui nós temos outro, é muito ocupado, é muita coisa, muitos afazeres, mas separe um tempo, todo dia, você e ele, todo dia para Deus. Você e sua família, todo dia um momento do café, do almoço, não sei que momento. Separe um momento para Deus, para você orar, conversar com Ele, ler a palavra dEle, tá bom? E então, esteja em um grupo, em uma igreja, numa congregação, para você, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento do reino de Deus na terra. Então, os teus bens, a tua riqueza, não pode te separar de Deus de forma nenhuma. Ao contrário, deve ser motivo de todos os dias você glorificar, exaltar, agradecer a Deus por aquilo que você tem, por você poder então ter e dar um bom conforto à sua família e também, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento do reino de Deus na terra. Não sejam desigrejados. eu tenho uma última pergunta. Deu para entender? Não, deu perfeitamente. Inclusive, a última pergunta para polemizar. Oh, meu Deus. Pastor Zé Edson, a gente falou sobre as várias escolas, a gente falou sobre de interpretação, né, da escatologia, a gente falou sobre arrebatamento. O anticristo, que é um assunto que eu sei que não tem quase discussão nenhuma. O anticristo, na sua interpretação, é uma pessoa, é uma instituição ou é só uma ideia? E essa é porque são duas em uma. E supondo que seja uma pessoa, uma instituição, seja lá o que for, essa pessoa, ela já veio, está vindo, vai vir ainda? Essa instituição já aconteceu, vai acontecer? Como é que você vê isso? Bem, pega aí 2 de Tessalonicenses, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, e vamos ler. Leia aí do versículo 1 em diante. Vamos ler a Bíblia, porque a melhor maneira de nós entendermos é entendermos sob o ponto de vista da Bíblia. Tá bom? Diga aí. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira. Capítulo 2, aqui, pronto. O homem do pecado. Eu imaginei que fosse esse. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Estou no 5, continua? Continua. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Só até aí mesmo, tá bom. Então veja bem que, segundo esse texto, o anticristo, o iníquo, o homem do pecado, tá? Ele é uma pessoa, ele não é uma ideia. Inclusive o apóstolo João é quem usa esse termo anticristo, é o apóstolo João. Sim. O apóstolo Paulo aqui usa o termo na primeira epístola de João, no capítulo 2, né? Inclusive ele diz no capítulo 2 que o espírito do anticristo já opera. Muito se tem feito anticristo, né? O espírito do anticristo já opera. Isso naquela época. Então, esse anticristo, na verdade, tudo aquele que se opõe a Cristo, a sua obra, né? Entendeu? E aí, nesse sentido, pode parecer que seria então uma ideia, um conceito, né? Então, aquela coisa toda, tá? Esse espírito é uma ideia, é um conceito,
o espírito do anticristo, esse espírito de negar a existência de Cristo, negar a divindade de Cristo, já começou na igreja primitiva, já tinha esse problema dentro da igreja primitiva. No segundo, no terceiro século, tivemos muitos problemas doutrinários por causa dessa questão, essa negativa, então, da pessoa, então, de Jesus como Senhor e Salvador, tá? Então, essa é um conceito, digamos assim. Porém, aí o apóstolo João disse que naquela época já muitos tinham se feito anticristo, já tinha o espírito do anticristo, já operava e tal. Então, o pensamento é que durante os séculos, aí se a gente for nominar, então, vários anticristos que surgiram na história, tá? Que pessoas que lutaram então para negar Jesus Cristo, negar que Jesus Cristo veio em carne, negar que Jesus Cristo é Deus e se opor a tudo então que se diz respeito a Cristo e tentar de alguma forma, inclusive, além de lutar contra ele, tentar de alguma forma tomar o lugar dele. Tá? Então, na história existiu. Nós podemos, então, nominar agora, né, nos anos 30 e 40 do século passado, Hitler, que é uma espécie de anticristo, apesar de que usou a religião para dar... E, aliás, o anticristo vai usar a religião também, tá bom? Você pode citar Napoleão Bonaparte também, daí você pode citar vários líderes que tentaram, imperadores romanos. Inclusive, a própria igreja primitiva entendeu o que eram os imperadores romanos. Quando Paulo fala sobre essa questão, entendia que eram os imperadores romanos, que tal. Então, na história, porém, existe um conceito, um entendimento nas escolas historicista, na escola futurista, principalmente, que é a nossa, dispensacionalista, que no final haverá um anticristo final. Digamos, vamos dizer assim, o anticristo dos anticristos. É tipo o chefão nas páginas. Do videogame, né? Exatamente. Então, o anticristo que é esse exatamente que vai, de alguma forma, acender o poder, e aí não dá para a gente falar disso aqui, é muito pouco, vai acender o poder, aí o apóstolo Paulo chama ele de um iníquo, o homem do pecado, tá bom? E que se opõe a tudo, que se adora a Deus. Isso, né? Dessa forma, sim, porém o apóstolo porém o apóstolo João o apóstolo João já confirma isso, e o capítulo 13 do Apocalipse confirma de uma outra forma, usa uma outra expressão, tá? Outra expressão, e no capítulo 19, né, entendeu, do livro de Apocalipse, fala da batalha de Cristo contra, entendeu, contra Estou só perguntando. Então, eu acredito que é uma pessoa, não é uma ideia. Eu acredito, inclusive, no livro de Daniel, tu vai no capítulo 7, você vai no capítulo 12, fala do governo, desse governo final, de 42 meses. Não são 7 anos. O acordo de paz que ele fará de 7 anos, mas não quer dizer que ele vai mediar esse acordo de 7 anos, mas ele vai quebrar o acordo na metade dos 7 anos, na metade da semana, que a gente diz que é a 70ª semana de Daniel, ele vai quebrar o acordo e o governo mesmo dele, ferrenho, com força no mundo, vai ser a última parte, então, vai ser o 42 meses. 42 meses dá o quê? 3 anos e meio. 3 anos e meio. O livro de Apocalipse, capítulo 12, fala de 42 meses. Capítulo 13 fala de 42 meses. Daniel 12 fala de 42 meses, fala de 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Lá em Daniel fala 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, né? Fala de maneira diferente, né? Mas a ideia, então, dessa questão de anos, tá? Então, o anticristo, para mim, é uma pessoa. E hoje, aí entra a sociedade, vocês acompanham, meu Deus do céu. Hoje, o que o mundo está pedindo hoje? O mundo está pedindo hoje um moderador mundial. Segundo o mundo hoje, inclusive antes da Elizabeth morrer, ela mesma, né, a rainha Elizabeth, falou que o mundo precisa tipo de um governante mundial, de um moderador mundial para resolver todas essas questões e tal. E o mundo tem pedido por isso. Por esse governante, o mundo está se organizando em blocos, né, tá, para diminuir por exemplo, a Europa, você tem hoje
a Europa, né, organizada, lógico, hoje a Grã-Bretanha fora, tal, aquela coisa toda, né, tá, ainda tem países fora também, mas a maior parte da Europa faz parte disso. Aí o nosso governante agora também está tentando reorganizar uma ideia dele antiga, né, que é a União da América do Sul. Você tem os tigres asiáticos se organizando, você tem a Organização Africana dos Países, isso é bom, mas isso é uma preparação, então, para essa centralização do poder. Sinais que a gente falou. Esses são sinais. Isso é uma preparação. Agora, isso não quer dizer, gente, que o anticristo vai governar em todo o mundo. Não quer dizer isso. Nunca existiu na história, apesar dos grandes impérios. Existe, por exemplo, Estados Unidos. Foi durante muito tempo, hoje eu nem sei se é ainda, mas foi a grande influência do mundo, entendeu? A polícia do mundo, os Estados Unidos, né? Aí tinha um problema com a Rússia por causa disso, aliás, até hoje tem problema com a Rússia, tá? Então, veja bem, mas os Estados Unidos governava todo mundo? Não, nunca governou e nem vai governar. Então, o anticristo ele não vai governar em todo mundo, porém, ele vai ter ascendência, ele vai ter, de certa maneira, poder, autoridade sobre a maior parte das nações do mundo, né? E vai ter esse governo, que é o período que nós entendemos que é o período final da tribulação, que aí a gente diz que é 42 meses. Os textos são tão claros, 42 meses, um ano, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, tá? Tanto em Daniel como em Apocalipse, são tão claros que não tem nem como a gente imaginar. Não, isso fala de um período e tal, entendeu? Eu entendo que esse período mesmo será de maneira literal. E eu entendo que haverá, sim, um governante. Agora, isso é um assunto que dá pano para manga e dá muito tempo de debate, de discussões que a gente não tem. Agora, isso são sinais. Essa preparação do mundo, inclusive com as moedas eletrônicas, né? Entendeu? O mundo está sendo preparado para isso. No final do ano que vem, o Banco Central já vai lançar no Brasil o nosso real digital. Nosso real digital, lógico, inicialmente em fase de testes e tal, mas esse é o caminho, tá? Essa unificação de moedas, né? Essa coisa toda. Então, o mundo está sendo preparado para esse governo mundial. Porém, esse governo mundial, gente, olha só para encerrar aqui essa minha fala. Todo poder concentrado, isso tanto no campo político, sei lá, administrativo de empresa, como no campo religioso também. Todo poder concentrado na mão de uma pessoa, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, não dá certo. Por que não dá certo? Porque o homem está corrompido pelo pecado. Então, todo poder, e é isso que vai acontecer nesse período, então, o anticristo, então. É só em Jesus Cristo, é lógico, o líder perfeito, né, que vai dar certo, lógico. Mas o anticristo, ele não vai dar certo exatamente por causa disso, porque ele vai querer, então, digamos assim, dominar tudo e fazer tudo da forma dele, e aí tudo aquilo, todo ponto discordante. Qual é o ponto discordante principal? O cristianismo. O cristianismo é um ponto discordante. Porque o cristianismo fala de justiça social e de outras coisas mais, né? Fala de liberdade, né? Entendeu? O cristianismo fala de liberdade, né? E então esse poder vai estar concentrado na mão de uma pessoa, lógico, vai ter os seus assessores, aquele em volta dele, mas, entendeu? Vai estar concentrado na mão, então, de uma pessoa, e eu acredito plenamente que é. Agora, isso aí já é outra discussão. Por que eu acredito que é? E não dá tempo para a gente fazer isso. Tá certo. Então, para você que chegou até aqui, não deixa aí, né, de curtir, deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, deixar o seu comentário, sugestões do próximo vídeo. Queria agradecer a presença do pastor Zé Edson mais uma vez, né, aqui nesse canal. Aguardamos aí, né, a volta dele, ele está sempre aqui, é sempre bem-vindo. Com certeza. Vamos falar sobre tricotomia e dicotomia na próxima... Esses camaradas só me colocam, hein? A gente fala sobre isso. Mas queria falar também da Missão Ajudar. Você que ainda não faz parte desse projeto, tá no QR Code aqui, e na descrição vai estar as informações
dá conta, não deixa de participar, né, do trabalho que eles desenvolvem. Aí a gente não vai explicar tudo aqui de novo, mas além do trabalho na própria cidade, tem os missionários que são apoiados pela missão. E, pastor Zé Wellison, considerações finais para a gente encerrar. Bem, obrigado Léo, obrigado Jonadab, obrigado pelo carinho de vocês, né, para comigo, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá? E obrigado você aí do outro lado, né, que tem nos acompanhado, tem participado então do canal aqui, né? Lembrando sempre, é muito importante, né, você ver, você curtir, como o Léo já pediu, né, eu pedi para você se inscrever, indicar para outros amigos, também indique para outros amigos. Você vai estar apoiando o canal Valores de Negócio também, e de alguma maneira você vai estar também compartilhando do nosso trabalho lá no Nordeste, tá bom, Deus? Então, recompense a vida de cada um de vocês, tá? E eu quero aqui deixar agora, nessa consideração final, quero deixar uma palavra para a igreja, desde a liderança até os irmãos mais simples, porque a igreja do Senhor tem os líderes, precisa ter, tal, tudo bem, faz parte do reino de Deus, nós precisamos ter a liderança, tá bom? São os líderes da igreja, porém não são maiores do que você, que é um simples membro, ninguém no reino de Deus não tem maior nem menor. Na hierarquia da igreja, da denominação humana aqui na Terra, né? Lembrando, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma só, os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, de todas as denominações, que servem unicamente a Jesus como Senhor e Salvador. Então, aí está a igreja do Senhor. O João viu em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante, uma multidão de todos os povos, tribos, nações e línguas que estavam em pé diante do Cordeiro com palmas na mão, ou seja, já tinham recebido a vitória final. Tá? Então, quem são esses, de onde vieram? Esses são saídos da grande tribulação e estão diante do Cordeiro, tá? Diz o ancião a João. Tá? Então, aí está a igreja do Senhor, independente do nome, da denominação. Se é pentecostal, se é neopentecostal, ou se é tradicional. Se é church. Se é church. Church é pentecostal church também. Tem. Church é a igreja, né? Apenas nós pegamos... Quando fala church, é a igreja da parede preta. Então, aí está a igreja do Senhor. Então veja bem, para você, líder, pastor, vocês que estão aí, por favor, eu não tenho a utopia, vamos dizer assim, eu acho que seria até utopia, essa palavra seria utopia, de achar que todas as denominações vão se unir em uma única e tal. Porém, a igreja de Cristo é única. Aí você discorda doutrinariamente daqui, você discorda de lá. E nós estamos falando de escatologia, porém, eu estou falando no geral. Você discorda daqui, um é dicotomista, outro é tricotomista, mas todos nós temos unicamente a Jesus como Senhor e Salvador. Para você que faz parte de igreja nos lares, né, das células, você é a igreja do Senhor, porque você é uma eclésia. O que é uma eclésia? É uma congregação, uma assembleia de pessoas que se reúnem, então, com o objetivo. Qual é o objetivo da igreja em si? Da eclésia, chamada igreja no sentido espiritual, que somos nós. Então, o objetivo é adorar Jesus, é comungar uns com os outros e é divulgar o nome de Jesus Cristo na terra. Então, a minha palavra para vocês é o seguinte, por favor, não vamos entrar, qualquer coisa ou outra, aí isso é heresia, e aí o outro, isso é heresia, não, e está fora. Não, prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ensina que Jesus Cristo é o único Salvador, ensina que Jesus é Deus e que Ele morreu na cruz para pagar o preço da nossa redenção, porém Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará, e Ele vai governar, entendeu? E nós vamos estar para sempre no estado eterno com Ele. Então é a igreja do Senhor. Então, por favor, fala línguas, não fala línguas, isso não tem importância. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender plenamente todas as coisas. Então, vamos nos amar, vamos respeitar uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros, independentemente do nome da sua denominação, desde que ela tenha Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, vamos fazer isso em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Jonas.
Amém. Até o próximo vídeo. Até...